Pronto, vamos lá. Vamos iniciar mais um dia aí, vamos começar nas plataformas Windows essa semana, tá? Eu vou fazer um processo de instalação com vocês, tá? Então, só para a gente... Nós vamos trabalhar com o Windows 2025, tá? Então, vou ver lá no Google lá o Windows 2025, só para vocês terem uma noção aí. Windows 2025. Se quiser botar server, também não tem problema. E aí ele vai trazer para vocês esse primeiro link aqui, ó, para vocês aqui, tá? Que é para descer a ISO temporária de uso, né? Então tem aqui os idiomas, os pré-requisitos de nível de sistema. No caso eu vim aqui na versão em inglês mesmo e baixei a estrutura dele, tá? Baixei aqui essas para minha máquina, tá? Ela mais ou menos é uns 5 GB, tá? Com essa ISO, tá? A gente vai falar um pouco da família 2025, que é a família server, né? Que a gente vem aí desde o Windows NT, né, com essa implementação. E é hoje a nossa família controladora, né, na família Microsoft de servidores, né? Então vamos lá iniciar. Então, como eu disse para vocês, né, lá naquele site lá da Microsoft, né, desçam a ISO, eu vou criar aqui uma nova máquina, tá? Essa máquina vai ser nosso Windows 2025. Eu vou salvar aqui numa outra unidade, tá? Porque eu tenho 2 discos, então eu tenho um disco meu só para essas aulas, tá? No caso, eu vou trabalhar com geração 1, porque é o boot mais o padrão. O novo eu teria que pegar um disquete externo, né, para implementação UFI. 4 GB de memória. Vou deixar aqui na minha conexão de simulação de LAN. Tá? E aí eu vou criar um disco aqui de 127. Na hora de instalar o sistema operacional, tá? Eu vou aqui, ó, arquivo, eu vou procurar e eu vou colocar a minha ISO do meu Windows 2025 que eu desci na internet, tá? Então deixa eu só aqui em detalhes. Cadê a minha ISO? Onde foi que eu larguei? Aqui, ó, minha ISO, que no caso eu vou dizer para vocês, ela é quase 5, quase 6, tá vendo? Quase 6 gigas o tamanho dela. Boa tarde. Eu vou abrir, vou avançar e vou concluir. Tá? Então ele criou uma máquina para mim aqui. Tá? Vou dar 2 cliques nessa máquina, aqui para mim, e vou iniciar ela. Vai começar o processo de instalação. Português, né? Como a gente tem. O teclado ABNT1, ABNT2, né? Com cedilha, sem cedilha e com cedilha. Eu vou instalar meu Windows Server. Caso eu já tenha um Windows Server, quero ajeitar ele, né? Vou no padrão de conserto do meu computador, mas é uma instalação limpa. Vou aceitar, como ele vai fazer uma nova instalação, né? Ele vai ali deletar os arquivos que estão nas estruturas. E aí vem a parte da chave, tá? Isso aqui é o licenciamento Microsoft para adquirir a chave de compra, tá? Diferente lá do nosso Alma Linux, aqui eu tenho que fazer a compra dessa licença, tá? Então, o que acontece? Hoje, tá? Eu tenho aí o preço de média de mercado até, não sei se são 16 core, eu acho que eu tirei um print disso, que eu sempre estou
Tá numa média aí, ó, de 13 a 10 mil reais, tá? Essa licença, de 10 a 13. E a versão Standard, que é uma outra versão mais robusta, ela hoje ela está entre 58 a 65, tá? Lembrando que eu tenho que ter ali o levantamento do meu servidor em número de core, tá? Para ver quantas licenças eu vou precisar, tá? E aí o modelo, esse modelo Pay, que é o modelo que te diz agora, que é o modelo novo da Microsoft, né? A gente eu faço um pagamento mensal, né? Uma subscrição lá na Azure em si, né? Que tem que ver se é vantagem para cada um, tá? Porque eu vou dizer assim, tem gente que não gosta de adquirir, não quer pagar mensal, né? Esse aqui eu compro a chave, é minha, não preciso mais pagar nada. Mas esse aqui eu vou pagar um mensal. Para vocês terem uma métrica disso aqui, do modelo Pay as Go, o Windows serve hoje standard, né? Por core, por mês ali, está numa média de 3,58 dólares, né? É, então, assim, por mês, né? Eu acho. E esse outro modelo, que é o modelo do data center, ele já aumenta um pouco, tá? Ele é 20, mais ou menos aí, vou botar 21 dólares por core. Tu tem que ver, claro, tu tem que dar uma olhada, tá, pessoal? No levantamento da tua máquina. Quantos core tem lá na tua máquina em nível de processamento, tá? Então, vamos colocar aqui que se você comprar isso aqui, essa chave, que é a nossa licença perpétua, a versão standard hoje está saindo nessa média de 10, como disse para vocês, até 12, e a versão data center, ela está saindo hoje numa média de 58 a 65, tá? Isso aí sem se falar de cal. Boa tarde, Alexandre. O modelo Pay What to Go é isso, quanto mais core, né, maior o valor. Ou seja, né, normalmente tá, a licença Microsoft ela é vendida por uma, mesmo que seja lá a versão standard, tu compra uma chave perpétua, ela é válida para 16 core. Se mais 16 core, eu tenho que pagar lá outra licença. Agora, se tu pagar o modelo Pay You to Go, se você só imagina aí um cenário, né? Como colocando o exemplo que foi colocado aí. Se eu tenho lá uma máquina lá, né, vamos botar aqui 16 core, né? Então o cálculo dele, né? O piso que vai ser colocado é o 16 core. Se a versão standard que está custando lá, vamos botar 4 dólares, né, então se eu botar 16 vezes 4 ali dá 58 dólares por mês. Cara, eu não sei como disse para vocês, se é vantagem para cada um. Isso aí vai muito de dono de empresa. Se tu pega lá 58, quanto é que tá o dólar? Eu sei que o euro tá 6 e pouco, mas eu não sei quanto é que tá o dólar. Vou ver aqui 5. Ó, 290. Aí vamos lá, você pega 290 e hoje tu vai comprar uma versão, é, se fosse por mês, 34 meses, né? Então, depois de 34 meses, tu estaria pagando quase uma versão perpétua, né? Então, assim, tem que ver o modelo de cada um, cara. É aquela coisa assim, até tá o modelo de cada um para ver se vale, tá? Mas isso vai depender muito do dono lá da empresa, de cada empresa, como é colocado aí, porque, tipo assim, é. Mas já pensou, tu vai para logo desembolsar 10 mil de uma vez só? Não é bem que é, esse mecanismo vale. Não, cara, esse mecanismo, na verdade, a gente tem o 2026 e 2029, né? O mecanismo de core, ele entrou a partir do 2000, acho que o 2019, só estou lembrado. As versões abaixo não tinham muito o core. Vou só confirmar na documentação. Eu vou passar para vocês lá no Google Sala de Aula os 3 livros oficiais de Microsoft, que são os 3 livros que eu ministro no curso de MCSA, que hoje vai ser transformado em Windows, vai ser, na verdade, o 802, a certificação 802. Né?
Lá tu tinha, tá certo, o 2016 ainda tinha o Core. Também ainda tinha o Core. A regra de Core ainda existia. Né? Deixa eu ver aqui no Windows 2022. 22, 20, era 22. Não, 2012, 2016. Então, a grande preocupação às vezes, né, que tinha essa questão do core, né? Só que isso aí, como eu disse para vocês, só veio a data. 2012 não tinha. 2012 não era core, né? Então, ou seja, no modelo que a gente está dizendo aqui, né, o 2025 é core, o modelo Windows 2006 a partir de 2016, quer ver? Se eu estou lembrado aqui. Ó, o marco do Core começou no 2016. Tá? Ah, tá. A história do Assurance. É, então, o que acontece? Mas tu tá falando da versão que eu compro a chave ou o modelo Pay to Go? Ah, porque assim, ó, só para vocês entenderem como é que funciona, tá? Se vocês. Isso é padrão, tá? Eu dou um exemplo muito clássico com isso aqui. É, Vou trazer só um exemplo para vocês. Vamos lá, vocês compram um carro, tá? Então, comprei o carro, licença perpétua. Comprei, é meu. Lançou novo carro, não tem direito? Não, não tem direito. Tem que comprar uma nova estrutura. Agora, com esse modelo, que é o modelo em cloud, que a gente trocou os modelos de negócio, né? E esse modelo Pay What Go, ele te dá ali um direito ao upgrade, tá? Para novas versões que vão ser lançadas, tá? Só, só que para isso, tá? Ele funciona da mesma forma que isso, na verdade, sempre existiu na Microsoft, mas aí tu tinha que ativar uma coisa chamada Assurance, tá? Que era o antigo modelo que chamava de Assurance, tá? Esse modelo aqui, ele te dá, eu pago uma mensalidade e aí quando lança um novo Windows ali, tu teria um direito embutido, que era o antigo Assurance, tá? No modelo antigo, como é que funcionava, tá? Esse modelo, ele lá pegou em 2012 até o 2016 ali, você comprava a chave e aí você ativava o Assurance. Pagava uma taxa lá grandona e aí tu tinha direito ali, se não estou lembrado, 4 anos, tudo que lançasse, tá? Tudo que lançasse. Agora, com esse modelo Pay As to Go, eu pago a mensalidade e tudo que vem lançar ali, é, eu teria um direito, né? Então lá, quando você adota para esse modelo pago porque esse Pay As to Go, tá? É o modelo pago porque eu uso. Então você deixa de adquirir uma licença, que a gente chama de licença perpétua, que é a licença presa, né? Que é o nosso modelo tradicional, que a gente diz, né? E aí você está pagando ali um direito de uso do sistema Windows Server, né? Que é o que a gente chama de bilhetado mensalmente, tá? Na assinatura lá pelo Azure. Então, qualquer atualização dele é sem custo adicional. Né? Segundo a documentação até o momento, tá? Eu estou falando até neste dia, até falar o dia, 15/6/2026, porque isso pode mudar, né? Mas quando a Microsoft lança ali um ciclo de Windows Server, você poderia ali fazer o upgrade desse sistema operacional no seu servidor sem precisar de um custo, né? Ou seja, lá, porque já está pagando lá aquela mensalidade por núcleo, tá? Então aí tu tem um ciclo contínuo. Então, enquanto você lá tem essa mensalidade, né? Vai ser um agente lá do Azure Arc ativo, a fatura vai estar ativa, tu vai estar pagando, e aí teus servidores terão direito a todas as atualizações em si, tá? Agora, pelo modelo chave, não. Eu tenho que pagar a atualização em massa. Não, cara, não tem. Se eu comprei o 2012, eu não tenho direito ao 2016, só se eu pago lá o Assurance. Né? Ah, mas ele lançou o 2016, ele lançou o 2019. Eu não teria direito.
Não, porque eu comprei uma chave perpétua. Como se tivesse comprado um carro. Comprei o carro, lançou a versão nova do meu carro. Eu não tenho direito sobre ele. É por isso que esse modelo em nuvem ele ganhou muita força, tá? Como o Office 365, que isso deu tanto certo, tá? Que até hoje carro está indo para esse formato. Né? Você paga uma mensalidade e aí você tem direito. Estou andando com um carro hoje 2025, lançou 2026, eu posso lá trocar para a versão mais nova, né? Isso é licença. Aí disse, cara, é aí onde está a grana, a grana, né? Eu sempre digo assim, é lucro, né? Uma empresa como a Microsoft, apesar de sempre, não posso dizer assim, de questão de qualidade, tá, pessoal? Eu tô sempre trabalho com Windows Server, desde o Windows NT, né? Minhas certificações, a maioria foi server, tanto que eu sou professor oficial Microsoft, né? Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem realmente tem uma licença oficial, às vezes o cara não sabe aproveitar a quantidade de benefícios que tem, tá? Eu já tive situação que ligar para o suporte Microsoft, eu precisar de uma situação que estava acima da minha questão e os caras mandaram uma equipe para me dar um suporte de fora, cara. Os caras mandaram aí, ligaram para mim de fora. E aí, olha, tá acontecendo isso, e aí, olha, já tentei isso, tudo que é técnica que eu ouvi pela documentação oficial, eles entraram comigo remotamente, fizeram correção. Cara, é muito parecido com aquele também mas eu não sei nem porque eu falo às vezes é marca, não sei se a gente pode ser bloqueado por isso, né? Mas pela Dell também, que às vezes quem tem paga uma licença e os caras vão lá na tua casa, pô. Minha máquina uma vez queimou minha placa-mãe, cara. Os caras foram lá, trocaram minha placa-mãe todinha do meu notebook. Eu tipo, pagava o suporte, minha tudo oficial. E me deram uma licença nova do Windows, até também da questão do uso. Eu vejo muito assim, eu viajo muito para a questão, às vezes, de servidor, e eu vejo que os administradores de rede, às vezes, desconhecem essa situação do poder da licença oficial que tem, né? Seja ela o Windows 7, ou, desculpa, o Windows 11, ou Windows 20, 25, 29, o que tem, né? Ou até o Office 365, as pessoas às vezes desconhecem o poder da sua licença, né, ali oficial, aproveitar quando dá problema. A maioria dos caras lá tenta corrigir, ou quando, bora formatar, pô, que é mais rápido, né? Pô, bicho, a gente tem que conhecer o que a gente tá pagando, né? A gente pagou caro por isso. Então vamos lá. Então, nesse caso aqui, tá, pessoal? Eu não tenho a chave, tá? Eu não tenho uma chave de acesso. O meu grande desafio é esse mesmo que tu tem. É para o dono da empresa. É, mas normalmente o que tem acontecido no mercado Microsoft, que é o mercado híbrido que a gente está estudando aqui, é isso. Né? Normalmente a gente tem um servidor Microsoft fazendo Active Directory e outros servidores em Linux, fazendo aquela rede híbrida funcional ali dentro da empresa. Né? Então vamos lá. Analisando aqui, tá? Isso aqui é muito interessante a gente analisar, porque o Windows hoje, antigamente, nós tínhamos um nome aqui no lado que era o Core, né? Tá? O Windows, tá, pessoal? Ele também tem uma instalação sem ambiente gráfico. Só que hoje não aparece mais aqui para gente o nome do lado, tá? E outra coisa, se tornou padrão essa instalação sem ambiente gráfico, tá? Tanto que ela se tornou aqui, ó, Windows Server 2025 Standard, não tem nada aqui do lado, tá? Isso aqui é sem ambiente gráfico. E a versão Data Center aqui, ó, sem ambiente gráfico. As versões com ambiente gráfico são as versões experiência desktop, tá? Então, quando eu preciso de um ambiente gráfico, eu instalo a versão experiência desktop. Normalmente, o modelo, como eu disse para vocês, eu tenho uma máquina ali com ambiente gráfico, tá? Claro, tem que ver qual é o serviço que vocês vão usar. Normalmente, como eu disse para vocês, o cenário híbrido, a gente está tendo muito Active Directory, que a gente vai ver hoje ainda. Ele funcionando lá no Windows e os outros serviços sem um ambiente gráfico, né? Sem aquele ambiente gráfico funcional, né? E alguns próprios Linux, tá? Já estão tendo justamente ali permissão, na verdade, compatibilidade, tá? Com o Active Directory, tá? O próprio Ubuntu, tá? Ubuntu,
ele já tem essa compatibilidade com Active Directory ali, de controle. Né? Então hoje já tem essas integrações de ambiente Win, Linux, por isso que eu falando, são as chamadas redes híbridas, né? Que já o Linux já autentica o usuário e aplica uma política ali, né, do controlador de domínio do Windows, tá? Então é isso que é interessante, como eu disse para vocês, essa rede híbrida, né? Hoje, como falando para vocês, tem três caminhos desse nível, né? Ou eu faço hoje o que, como falei para vocês, Linux hoje, como distribuições como Debian, Ubuntu, Red Hat, né? O Alma Linux, o Rock Linux. Hoje ele já tem esse ingresso no domínio, já faz essa ingressão no domínio ali. A vantagem a gente diz ali é mais leve, né? E o desempenho ali em cache, configuração, mas depende aí do teu cenário. Mas para servidor, tu já tem uma integração com o Active Directory, né? Tu tem lá o teu Alma Linux logando no teu, usando o teu Active Directory, né? Então isso é bem interessante, né? Esse cenário híbrido que tem acontecido. Então a autenticação centralizada hoje já é padrão. Tá? Como eu falei desses Linux aí, já é total. Sync Sign-On, né, que é o SSO já baseado ali em quebra e janela. O que, por exemplo, ainda tem uma incompatibilidade ali são as GPOs, mas já tem algumas situações, tá, pessoal, de eu gerenciar já o meu Linux para essas situações de GPO, tá? Que é o Assembler, ou o Puppet, ou o TIFF que eu consigo hoje com o meu Windows Server, né, aplicar GPO no meu Linux. Né? Então, isso que é interessante, né, que a gente vê que não está tendo mais aquela situação eu uso o Windows ou Linux, essa bandeira ela tá baixando, tá? Então, cara, na verdade, assim, o que a gente vê em nível de mercado, tá? O Active Directory hoje e também a Microsoft a princesa dos olhos dourados dela, tá? É a ferramenta hoje a ser vencida pelo mundo Linux, né? Que hoje ela apesar que hoje o Samba, tá? Tu consegue montar uma estrutura Active Directory, mas ainda não entrega a mesma qualidade, tá? Uma mesma qualidade, eu digo assim. Então, a gente consegue montar, configura lá autenticação, usuário. Eu consigo até colocar ele num Linux e colocar o Windows Server para reconhecer ele como se fosse um outro Windows. Ele pensa que é o controlador de domínio, né? Mas é um Linux que está lá funcionando, né? Mas assim, não o nível como tá. Cada vez mais o Active Directory tem melhorado. E agora temos também a Microsoft Identify, né, que é o Active Directory, é o controle de domínio em nuvem, né, que é totalmente compatível com o Windows 25, o 2019, né, 2019, 2022 e 2025 são totalmente compatíveis, né. Tanto que o Windows 11, tá, pessoal? A gente passou do 10 para o 11 para essa compatibilidade de nuvem, tá? Para nível de controle por causa do Azure AD, tá? Que hoje não se chama mais Azure AD, que é o Azure Active Directory, se chama hoje que é o Microsoft Identify, que é para você a partir dali controlar todos os teus usuários, em vez de eu ter um servidor local instalado no Windows 25, né? Mas normalmente hoje o Samba, tá? Ele tem a sua versão, mas não chega ainda, tá? Não chega. Apesar que tem uma versão do Linux, eu acho que eu até passei para vocês essa versão, eu passei lá no grupo, era uma versão que eu estava procurando e eu acabei encontrando aqui. Deixa eu ver se eu tinha postado lá no grupo ela. Deixa eu ver aqui. Ah, tá aqui. É o Zetai. Essa versão aqui, ó. Tá? É, essa versão, tá, pessoal? Ela tenta ali trazer o número de ferramentas, né? Uma alternância Microsoft com ambiente gráfico, tá? Então, só que tem um negócio. Ela não é free. Os caras fizeram toda a ferramenta, mas ali, o Linux, tá? Tem o Active Directory nela, não o Active Directory, perdoe até a Microsoft. Tem o serviço de domínio do servidor, que Domain Server, tá vendo? Totalmente compatível com o Active Directory, né? Assim, então, controle de call, não requer call de servidor de e-mail, gateway, tá vendo?
Antigamente eles eram gratuitos, né? Mas os caras perceberam onde está a grana aqui. Que a galera quer ter uma solução Linux mais barata que o Windows, mas também tem que pagar. Então os caras começaram a cobrar aqui, ó. Anual, né? Mas aí, cara, isso é verdade. Até eu tava falando um dia desse com meus alunos aqui, cara. Hoje muita coisa dá pra gente montar. Eu acho que é aquela questão que a gente não tem tempo, né? A nossa área consome muita gente. Mas o cara pegaram, olha lá, ele tem um dashboard, tá vendo? É muito interessante essa versão aqui, cara. Eu gostei uma vez. Eu acho que foi a mesma coisa que tu. Eu fiquei, cara, que lindo, tal, não sei o que, Linux. Porra, não vou precisar mais criar aquele Active Directory. Quando o cliente não quer comprar o AD, eu tenho que montar em Linux com Samba. Pô, aí quando eu vi, 15 dias. Eu fiquei até triste de novo. Ó, cara, então ele tem, ó, toda uma estrutura, olha, suporte, etc. Apesar que eu já vi pelo WebMin, tá? Mas pelo WebMin eu não tinha visto ainda esse WebMin aqui, ele é só de controle, tá? Até o site tá pânico. Que é um painel em Linux para controlar teu Linux também, tá? Deixa eu ver se tem aqui uma foto do WebMin. Ó, né? Então ele cria um ambiente lá, ó, e tu faz o controle. E ele reconhece alguns serviços, às vezes automático. Tu coloca lá, ele já reconhece. Eu gosto já do WebMin para algumas coisas, mas tem algumas, nem todo serviço ele reconhece quando tu instala, tá? Aí alguns tu vai ter que criar teus próprios painéis, mas eu acho que já facilita bastante, olha aí, ó. Coloquei o usuário, tá vendo? Dá para fazer. Ele reconhece alguns serviços aí automaticamente, tá? Mas, por enquanto, aqui tá rendendo. Então, eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar aqui a versão standard, tá? Eu vou avançar, vou deixar ele fazer uma verificação. Vem a nossa licença, explicando aqui que eu tenho um uso de licença. Vou aceitar. Eu tenho um amigo meu que disse que se a instalação Microsoft é a instalação melhor que tem. Ele é só dar next, 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 finish. Você vai nessa, vai. Então aqui eu tenho aqui o reconhecimento do disco, eu posso particionar aqui, né? Eu vou avançar, ele vai me organizar esse meu disco. E aí ele vai pegar, fazer a instalação dos 25, por exemplo, não manter nada, né? E vai instalar. Tá? Quando ele vai instalando, a gente vai. Não, não fale isso do meu amigo, pô. Meu amigo não. Ele tá até aqui do meu lado, aqui atrás da outra sala. Ele me meteu numa uma vez que ele foi dar a implantação da Active Directory. Aí ele chegava e dizia assim: next, 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 finish. Rápido, rápido. Aí eu meti no meio da prova, assim, o AD ficou fora. Tu tem que levar a cópia do AD para outra máquina, fazer um AD redundante. Aí falar nele, acabou de chegar aqui, ó. Estou falando. Só falar aqui da instalação Microsoft que eu disse que tem alguém que fala assim, next, 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 finish. Adivinharam o teu nome aqui. Ó. Tem. E aí, no meio do processo de implantação, deixei o AD fora e disse, agora levanta o AD redundante, não tem o AD principal. Aí tinha que colocar a cópia do AD do pendrive. Aí o pessoal, cara, não me sou, mas e agora? E agora? Vocês só fizeram next, 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 finish? Não, ele tá com isso, mas agora ele tá dando aula até de Excel. Até encarna ele. Ele agora é o mestre do Excel. Algumas de vocês, olha, uma instalação, quando ele está falando das instalações, vamos ver aqui, só, opa, chegou gente agora.
Ou dois de uma vez só aqui. Deixa eu ver aqui. Permitir. O Windows 2025, quando ele está instalando. Então, quando ele está instalando os 29%, estou falando do Windows 25, tá, pessoal? O Windows 25, o que, que ele traz para a gente de novidade, tá? Principalmente essa questão da nuvem, tá? Aqui as famílias de novidade, tá? Do 2025, 2022, 2016. Pode perceber que eles já tiraram o 2012, né? Daqui da nossa linha. Tranquilo, Gabriel. 2012 já está saindo da nossa história aqui, ó. Então, eu acho que eles estão reconhecendo ainda por padrão, tá? Então, normalmente o 2025, tá, pessoal? Ele veio para focar em segurança de desempenho e principalmente isso aqui, ó, ambiente em nuvem, tá? O foco principal dele é essa integração com nuvem, fazendo, como eu disse para vocês, os ambientes híbridos funcionais, né? Windows, Linux e nuvem funcionar. Então, ele traz toda essa experiência nova, né? Trouxe uma ferramenta nova, o The Trace, tá? Que ele, hoje, justamente, ele vai ser um utilitário da linha de comando. Só para quem não lembrar, o CMD, né? Ele tá para a linha da apostadoria, né? Está sendo substituído pelo PowerShell. E a partir do Windows 11 ele já veio como principal, né? E a partir também do 25 ele também já é o PowerShell, já é a base principal do que é o Windows Server, né? Então o PowerShell chegou, dominou, não tem jeito, a gente tem que começar a se adaptar. E outros comandos, né? Que antigamente lá no CMD tinha, né? E vão ser migrados com o tempo para o PowerShell. Ainda tá o CMD lá, o NetStart, aqueles comandos que está aqui, ó, só lembrando. Mas a tendência é que também a gente fique para o PowerShell, tá? Para quem quiser trabalhar com ambiente gráfico e sem ambiente gráfico, tá? Isso aí é padrão em nível de Microsoft. Tá? Então, eles fizeram várias melhorias, tá? Em nível de sistema. E assim, hoje o Active Directory está muito mais estável do que nunca, principalmente porque hoje ele fecha parceria com o Microsoft Identidade, né? Opa, Esri Identidade, que é o Identify, tá? Que é justamente o que, que é o antigo Esri Active Directory, tá? Caramba, cliquei em outra coisa. Tá? Então, o que, que ele vai fechar ali para gente, né? Que hoje também já está fazendo o Microsoft entrar, tá? Que é, na verdade, o Identify eu entrar. E ele vai carregar todo o Active Director lá na nuvem para ti, tá? Isso aí é padrão. Então, hoje você vai ter todo esse Microsoft Entra ID, que é o Identify, ele é o Active Director, só que na nuvem, tá? E aí o teu Windows 11, ele já reconhece isso aqui, tá? Isso aqui foi feito principalmente para cliente Windows 11, tá? Só para você entender, todo o sistema Microsoft, ele sempre teve um cliente. O NT, nós tínhamos o NT Server e o NT Workstation, né? O Windows 2000, né? A gente tinha o Windows 2000 Server, o 2000 não era Workstation, então se tornou profissional, né? Aí depois passamos para o Windows 2013, foi a primeira vez que a gente não tinha um serve, que era 2000 serve e 2000 cliente. Nós passamos a ter o XP profissional, né? Aí depois passamos de 2013 para o 2018, né? Que era o Microsoft Windows Server 2018 Server e o cliente era o nosso Vista, né? Que entrou o Vista na jogada. Era o Vista Business e o Vista Profissional que eu tinha, né? Depois do 2018, nós passamos a ter o 2012, que aí passou a ser o e o Windows 2012 Server, né? Aí o do 2012, 2016, 2000 passou a ser o Windows 10, né? 2019, 2022, Windows 10 e Windows 11, né? Lembrando que lá do outro lado eu tenho a linha de suporte, né? Normalmente hoje o último cliente é o Windows 11, porque o Windows 10 está já terminando o suporte. Então o nosso cliente final é o Windows 11 hoje. E o Windows 11 ele é principalmente aí para fechar ou com 25, né? Com botar com sempre o último server e o Microsoft Entra ID,
que é onde você está, você consegue controlar. Isso aqui facilitou, não vou mentir para vocês, isso aqui facilitou muito para mim, principalmente para empresa, tá, pessoal, que tem filial. Sim, cara, isso aqui facilitou muito. Virtualização, controle de filial para mim, isso aqui ficou demais, porque eu não consigo, não preciso nem ter AD lá. Pelo meu Microsoft Entra ID, eu controlo todas as estruturas por aqui, né? Então, assim, cara, ficou muito show, facilitou muito para mim. E, ou seja, assim, você não tem aquela correria do processo. E lembrando que a virtualização, hoje a gente tem passado muito para dock, né? Não precisa mais da máquina toda, estamos passando por um processo para dockerização de muitos processos, né? É, então, esse aqui são avanços que a gente tem acontecido na nossa estrutura, tá? De rede, tá? Então, voltando aqui, ele terminou a implantação, novamente, né, perguntando se eu tenho a chave. Eu dizia, pô, não tenho essa chave. E aí eu preciso colocar o usuário aqui de duas pessoas aqui. Eu preciso colocar aqui um usuário que vai ser o nossa senha master, né? O nosso administrador. Aqui, ó, administrador, tá? Lembrando, eu vou colocar aqui uma senha padrão. É, Na hora que vocês forem montar aí, tá? Coloque uma senha padrão. Lembrando que essa senha, tá, pessoal? Por padrão, a Microsoft vem ativada uma coisa chamada de uma GPO de complexibilidade, que significa que eu tenho que colocar uma senha com uma letra maiúscula, minúscula e algum símbolo, tá? Por questão de segurança. Então, eu coloquei uma senha padrão, vocês montarem aí de vocês, vocês botam de vocês. Eu vou concluir. Eu já vou deixar aqui numa tela grande pra gente, que aí já pega toda a tela. Pronto. Então, eu estou aqui já conectado no meu server instalado. Vou entrar com a minha senha padrão. Não, ele já vem ativo. Você só vai colocar a senha dele. Aquela senha lá é só esperando ele. Dentro da estrutura da Microsoft, você depois pode trocar isso, tá? Aí eu não quero que seja administrador, eu quero trocar esse nome. Pode? Pode. Isso não tem problema. Eu posso depois trocar esse usuário ou colocar outro estrutural para aumentar a segurança, tá? Mas o primeiro usuário que conecta é esse aí. Então ele vai fazer o levantamento. Eu não gosto de ficar mandando informações, de abrir. Isso é opcional de cada um. Ficar mandando dados de informações para coleta. E aí chega na nossa tela principal, tá? Que é o nosso gerenciador do painel. Isso aqui, essa ferramenta aqui, como eu disse para vocês, aqui vai ser o centralizador de tudo para vocês, tá? Nesta primeira tela do painel, a gente tem aqui a saúde do teu servidor, tá? Ele vai falar início rápido, te dar umas orientações, uma coisa que a Microsoft faz bastante, são telas de orientação, né? E ela abre já uma mensagem para ti aqui, ó, que existe um outro tipo de controles, né? Eu tenho um gerenciador de servidor, mas eu também posso experimentar o Windows Admin Center, tá? Que na verdade ele é um controlador desse servidor, só que é web, tá? A outra aula eu já implanto com vocês isso aqui. E aí eu posso controlar esse servidor por esta ferramenta que ela é web, em vez de ser essa aqui, tá? Quando eu digo web, tá, pessoal, não significa que eu estou na internet. Eu vou usar o navegador para isso, tá? Usar o navegador não precisa de internet para usar o navegador. Eu posso estar usando localmente, tá? Até porque eu não vou abrir isso aqui para web, tá? Isso aí por questão de segurança. Eu não vou pegar o meu Windows Admin Center e publicar isso na internet. E senão eu estou abrindo o meu servidor para internet. É uma aplicação web aí. Então, e funciona local, né? Ou eu pego e implanto o Esri Arc, tá? Que esse cara aqui, ele vai fazer um túnel criptografado entre o teu servidor e a Esri ali de nível de controle.
tá? Isso aqui é muito bacana, mas eu tenho que adquirir isso aqui, tá? Isso aqui é adquirir, eu tenho que adquirir lá o pacote no Microsoft Entrar, tem lá pacote 1, pacote 2, pacote 3 lá, dependendo do que eu... E aí você faz o controle de todo o teu servidor pelo Azure, tá? Eu não vou descer isso agora, tá? Eu vou fechar aqui, vou deixar para mais tarde mostrar para mim, não tem problema. E aí eu vou olhar aqui nossa telinha, tá? Então nessa telinha, como eu disse para vocês, eu tenho aqui a saúde no meu servidor. Vou passar aqui para a tela 2, que é o meu servidor local. São configurações do meu servidor, o que tá, que ele tem, tá? O que está acontecendo, nome, estrutura, tá? No todos aqui, eu posso, como eu disse para vocês, controlar mais de um servidor do mesmo local, né? Normalmente aqui eu posso ver outros servidores Microsoft aqui, fazer o controle deles e ver os eventos que estão acontecendo. E aqui eu já tenho um serviço implantado, que é o serviço de arquivo, tá? E armazenamento, que é o nosso gerenciador de disco, tá? Vamos falar do servidor local, e aí a gente vai avançando para um serviço. Então, o que eu tenho aqui, tá? Eu tenho o nome do meu computador, foi o nome que ele gerou na hora da instalação. Isso aqui depois a gente pode trocar para não ficar esse nome estrambólico, né? A gente cria o nome lá mais bonitinho. E aqui eu tenho o grupo de trabalho. Isso aqui é importante entender, tá? Apesar de ser uma máquina server, tá? Ela ainda não está ali comandando a estrutura. Ela está com uma máquina ali que está trabalhando, tá? Não tem nada, apesar de ele ser um Windows Server, ela não está ainda no seu modo servidor. Ela só está ali no modo que nós chamamos de modo de workgroup, tá? Normalmente os Windows de vocês, na casa de vocês, é aquelas que tem local, né? Eles estão em workgroup. E se chama o quê? Aqui é como se fosse uma estação de trabalho ou grupo de trabalho. O que eu tenho que manjar disso aqui, tá, pessoal? Os dois modos que eu tenho de uma máquina Microsoft ou uma máquina que vai trabalhar em nível servidor. Ou ela é workgroup, ou ela está no domínio, tá? Isso é bom a gente ter um bom entendimento, tá? Traduzindo, quando ela está no modo de grupo de trabalho, né? Você imagina o seguinte, é aquela máquina que ela tem várias máquinas juntas, ela manda em si mesmo, né? Ela tem um controle das suas coisas, das suas ordens, das suas leis, e só vou poder entrar numa máquina vizinha se aquela minha máquina me permitir. Me permitir. Cada um é dono de si mesmo, mas eu só vou conseguir adentrar numa outra máquina se aquela máquina me permitir. É como se fosse um grupo. Né? Vamos imaginar um grupo de amigos, todo mundo está ali dentro daquele grupo, um grupo de trabalho, cada um respeita a sua área. Né? Você só vai, por exemplo, apertar a mão daquele outro amigo se ele permitir. Né? Se ele permitir. Se ele não permitir tu tocar um aperto de mão, tu tem que respeitar, porque é a lei dele. Uma estação de trabalho ali é assim, cada um tem a sua estrutura. Tá? Agora, domínio. Domínio, você imagina o seguinte, e aí eu vou pegar um exemplo aqui, hoje a gente tem que deixar bem aberto, né? Numa relação, você tem que é o mandante daquela relação. Né? Então, o mandante daquela relação é o nosso domínio. É aquele, só que este mandante da relação, ele que dá as ordens. Ele que vai dizer o que pode ser feito, o que não pode ser feito, ele que vai ditar as regras, ele que vai dizer que se tu tá com permissão de ir e vir. Então, quem manda no domínio é uma coisa que nós chamamos de controlador de domínio, tá? Que nesse caso é esta máquina que a gente quer transformar. Então, o domínio, eu tenho uma máquina controladora que vai gerenciar todas as estruturas. Né? Tudo tem que passar para esse controlador de domínio. Né?
Então, já no Workgroup, como eu disse para vocês, existe a questão do respeito do espaço de cada um, e eu só vou poder realmente ali adentrar se aquela outra máquina me permitir. No módulo de domínio, não. Se o administrador me dá todas, o controlador de domínio me dá todas as permissões, e eu tenho um usuário controlador de domínio, eu consigo entrar na outra máquina sem que o usuário até saiba que eu esteja lá. Sim ou não? Esse conceito é importantíssimo, porque o que acontece é o que vai acontecer com o teu Windows 11 e que a gente criar, que a gente vai criar o nosso primeiro domínio, tá? Vai criar nosso primeiro domínio. Então aqui tá, ainda ela tá eu posso, tá, pessoal, já ter um servidor funcionando dentro da empresa como domínio e eu posso colocar essa máquina aqui para entrar no domínio, que já existe, né? Nesse caso não existe nenhum. Por isso que cada Windows ele tem lá grupo de trabalho, né? E se você clicar aqui, ó, ele vai lhe trazer duas opções, olha, eu vou alterar se eu quiser colocar no domínio, se existir algum domínio. Nesse caso não existe ainda, e por isso que a gente está ali também no grupo de trabalho. Então eu que posso trocar. Se existisse, eu colocaria o nome do domínio e eu entraria nesse domínio. A partir daquele momento que eu entraria nesse domínio, eu tenho que respeitar as regras do meu administrador, o administrador de rede, tá? Uh, então, aproveitando que eu estou aqui nesta área, tá? Apesar que esses dois primeiro levam para o mesmo lugar, olha. Tá vendo? Leva para a mesma tela que as propriedades de sistema. Tá? Eu vou aproveitar que estou aqui, eu vou alterar e vou trocar o nome dessa máquina aqui, tá? Eu vou colocar ela aqui como CRV AD, servidor de Active Director, tá? Também não é uma boa, tá? Para a área de segurança. É bom botar outros nomes aí, né? O pessoal aí coloca alguns órgãos colocam como nome de deuses gregos, frutas de seus estados, né? O açaí, o servidor açaí, cupuaçu, pupunha. Tem gente que vai colocando aí. É um jeito também, né? De proteção do processo. Criatividade vai longe, verdade. Tá? Eu vou dar um OK. Ele vai pedir para mim reiniciar a máquina. Não façam, tá? Ele vai dizer, ó, antes de reiniciar, salve os arquivos abertos, tá? OK. Eu vou fechar. Só que eu não vou reiniciar agora, tá? A gente vai explicar todo o resto e depois a gente reinicia o processo. Então, quando ele reiniciar, ele vai trocar a máquina. A gente não tem domínio ainda, vamos manter no grupo de trabalho. Vamos conversar aqui da próxima etapa. Microsoft Defender, que na verdade hoje é o firewall da base do que é Microsoft, tá? Para vocês terem noção, a Microsoft antigamente ela tinha um firewall que era o ISA Server, que ela se tornou praticamente o que é o firewall hoje da Microsoft, tá? A partir das suas licenças 10, 11 aí, desculpa, desde o Windows XP, se não estou lembrado, do 7, ele já vinha com essa ISA Server aí. Cara, ele é muito poderoso, pouca gente conhece, tá? Ou conhece a sua versão aqui avançada. Se você clicar, botar aqui Firewall, uau. E aqui se olhar, né, Windows Defender, Windows Defender com segurança avançada, né? Isso aqui era o antigo ISA Server. Cara, eu faço muita regra de segurança aqui, tá? Não tenho. Eu acho assim, a questão do sistema operacional, ela está muito ligada ao seu usuário, tá? É, a Microsoft facilita algumas coisas, ela facilita até porque ela é a questão do usuário, né? Mas eu acho que o que depende de um sistema operacional ser bom, não é só é como se fosse um carro. Que vai saber se o carro é bom ou ruim ali, como ele vai se comportar, vai ser quem está dirigindo ele, entendeu? Então, tipo assim, cara, eu tenho que. Eu já sou um usuário que eu já conheço, eu já vou bloqueando, coisas que eu não quero, tal, eu vou fechando, né? E isso aqui, como eu disse pra vocês, o firewall dele é muito forte para isso. É o antigo ISA Server, que era um firewall profissional. Só que a pessoa tem que saber usar.
Nessa situação aqui, somos nós, administradores, né, que a gente acaba fechando a porta, porque o usuário não tem esse conhecimento, né? E aí ele ainda quer fuçar. Aqui no segundo, eu tenho o gerenciador remoto, tá? O nome disso aqui também técnico é o chamado WinRM. Esse cara aqui, tá, pessoal? É que vai fazer eu conseguir controlar outros Windows Server, tá? Claro, o Windows Server que estão no meu domínio, são da minha alçada. Então, graças a esse serviço, eu consigo mandar uma ordem para um outro Windows Server, fazer uma implantação, né, rodar um comando, através dessa ferramenta aqui, o Windows Server aqui, ó, essa gerenciador remoto. Lembrando que tem dois, tá? Tem o gerenciador remoto, que é um de controle do administrador, e eu tenho uma área de trabalho remoto, que é o acesso visual àquela máquina, tá? Isso aqui, ele é um serviço bem antigo da Microsoft, tá? Eu posso entrar o Windows 10, 11, todos têm versões para isso. Por questão de segurança, ele vem desabilitado, tá? Que é para mim não dar essa máquina ela não abrir essa porta de controle. Porque aqui eu não estou sendo gerenciado pelo meu domínio. Aqui eu tenho um usuário e uma senha. Apesar que isso aqui também dá para melhorar, tá? Colocar chave criptografada, colocar certificado, fazer dupla autenticação. Isso depende muito do nível do administrador que conhece a ferramenta aqui, tá? Eu posso fazer uma dupla autenticação com Esri, gerar um certificado digital, tudo é possível, tá? Dentro dessas estruturas hoje de Microsoft. Ahn, Terceiro, né? O agrupamento de nick, cara. Esse aqui faz com que a gente possa ter férias, porque como eu disse você, eu digo para meus alunos aqui. Normalmente o mundo, a gente tem físico, né? Placa de rede. E aí tu imagina o teu servidor só com uma placa de rede. Tá lá à noite, queimou, ferrou. Tu tem que ir lá trocar a placa de rede, né? O agrupamento de NIC, ele vai fazer com que você possa unir placas de rede. Então, se você pode criar conjunto de placas de rede, pegar 3, 4 placas de redes e unir em uma só. Se queimar uma, tem duas segurando a ponta aí, pode dormir tranquilo. Agora, se queimar as três de uma vez só, vamos dizer que o cara tem 3 placas de rede, tomar um banho de sal grosso, que aí é. Isso aqui é muito fácil, cara, fazer por aqui, porque é em clique, cara. Isso aqui. O cara faz 4 placas de rede, cria lá uma redundância com clique de acesso. Isso que é muito bacana, né? Porque, como eu disse para vocês, a gente tem que pensar em redundância para que a gente possa ter vida, pô. Porque senão vocês vão ficar. Como é que é? Bom, imagina viajando, pô, aí queimou a placa de rede. Então pensem sempre em criar plano A e plano B, tá? Para que vocês possam. E aqui eu faço isso, boto 2 placas, 3, Uno, e aí eu tenho uma redundância caso a placa de rede queimar. Aqui eu tenho as configurações da minha placa de rede, no caso eu só tenho uma, tá? Eu vou aproveitar que eu estou aqui, eu vou dar um clique nela aqui, ó. Vou dar um botão direito em cima, eu vou nas propriedades, e ele vai me trazer aqui, ó, o painel da minha placa de rede. E aqui eu tenho algumas configurações que eu vou ter que fazer, principalmente aqui, ó, no IPv4. Eu vou definir um IP, já que ele vai ser um servidor, tá? Os meus servidores têm que ter prefixos, tá? Então eu vou clicar aqui. Não tem o DHCP na minha rede, então nem adianta ficar com esse obter endereço automaticamente. Eu vou botar o IP manual e vou definir aqui que vai ser o IP 192.168.0.1. A minha máscara ele já calculou, né? Já que é uma faixa 192. Não tenho nenhuma saída de roteador ainda. E o meu DNS, tá? Normalmente, quando a Microsoft aponta como branco, ela aponta para ela mesma. A gente ainda não tem, mas a gente vai configurar. Deixa só os em branco aqui. E vou dar OK. Deixa ele restabelecer. Normalmente eu sempre faço nick time ou faço lá união de placa, tanto para Windows como para Linux, que para eu poder dormir.
Tá? Então eu dei um OK lá, ele já colocou a placa, tá? Vou dar um F5 aqui, ó, vou dar uma atualizada aqui. Ó, ele já colocou aqui o 92.001. Não tem o Azure Arc aqui, tá? Ou seja, não estou vinculado à nuvem. E uma novidade, tá? Para o 2025, tá, pessoal? Agora também nós temos o acesso remoto, tá? Via SSH, tá? Que era uma exclusividade lá das redes. Apesar que SSH não é exclusividade, eu até desculpa trocar a palavra, mas tu poderia fazer isso em Windows nas versões 2016, 2019, na versão 2019, 2022, se vocês fossem nas opções lá de instalações de extensão, aparece lá o SSH para implantação. Só que agora ele colocaram aqui na frente, olha. Tá? Então agora já aparece para a gente aqui na frente. E aí a gente já pode fazer essa conexão via SSH e claro que aí pós-shell na jogada, né? Então, a versão do sistema operacional, né? As configurações que ele está puxando aqui. Do lado daqui, ele tem a atualização, última atualização não tem nenhuma nunca, né? Atualização, essa atualização ela vai depender do administrador. Ele vai baixar, mas ele só vai implantar quando a DM quiser, tá, pessoal? Porque já imagina, tu deixa isso aqui automático. Não, baixa e instala. Aí vai lá, né? Na hora de produção, 10 horas da manhã, todo mundo cai. Que foi? Teu servidor tu botou para atualizar automático. Que lindo, passa no RH. Né? Então, nesse momento aqui, ó, o Defender tá ativo, tá? O Defender evoluiu muito, tá? Não é ainda que ele só mais evoluiu bastante. Comentários diagnósticos são questões de controle. Essa configuração tá, de segurança do IE é o seguinte, tá? Servidor não é para o cara ficar navegando na internet, não é para o cara ficar instalar o pacote Office, vou usar o servidor aqui para trabalhar. Não é para fazer isso, tá? Então, por isso que normalmente a segurança do IE ela vem aprimorada, porque se o cara tentar navegar, ele vai bloquear script, ele vai bloquear várias coisas aí, tá? Para o cara não pegar uma infecção, porra. Ah, então tem que tomar um cuidado geral sobre isso. O fuso horário, o Brasil, tá? E o ID do produto ainda não está ativado. O que significa isso? Que esse produto ainda não foi ativado na Microsoft. Ainda ali é um Windows ali, vamos botar aqui, não legalizado, né? Por isso que a gente não colocou uma chave, a gente tá usando ele no modo trial, né? Que dá aí uns 128 dias de uso. Então, analisando mais embaixo, nós temos os eventos, tudo que está acontecendo no teu Windows, tá? Isso aqui sempre existiu na Microsoft, sendo o Windows Server ou Windows cliente na tua máquina, só que pouca gente não sabe nem que existe isso às vezes, só que aqui aparece direto na nossa cara. Lá no nosso Windows cliente, ele está no gerenciador do meu computador, que é o visualizador de evento aqui, ó. Também pode ser visto no gerenciador de computador. Isso sempre teve na Microsoft desde o Windows NT, tá? Pra vocês terem noção. Tudo tá liberado. Tudo tá liberado. Por 128 dias tu pode ter uso. Tá? Os serviços que estão rodando. Aqui embaixo eu tenho um analisador de prática, tá? Depois, com o tempo, você pode fazer, ele faz uma análise aqui, ó. Quais são as melhores práticas para você iniciar esse analisador? Ele vai te dar um melhor caminho em questão de segurança, em questão de performance, práticas recomendadas. Isso aqui é muito bacana. E aqui eu tenho o desempenho também, ó. Posso fazer essa questão do desempenho em relação a essa máquina. Ainda está desativado, você tem que ativar. E os recursos que estão ativados aí, ó, nesse momento, tá? Que também depois eu posso ativar ou colocar mais coisas. Então, essa aqui é o nosso carinha que a gente vai mexer. Tá? Eu já troquei aqui o nome dele e troquei o IP. Como é que eu fiz isso, tá? Eu preciso, tá? Reiniciar ele, porque senão eu não vou conseguir trazer a implantação do Active Director, tá? Então, quando eu for iniciar ele, tá? Aqui eu fiz, botei um botão direito aqui, ó, em cima e dei desligar. Ele vai perguntar por que tu quer desligar. Até porque como é um servidor,
não é normal o cara desligar o servidor do nada. E isso aqui vai ficar guardado também, tá? Lá no eventos, para futuras perícias, tá? Então eu vou chegar aqui, beleza, eu vou desligar, foi planejado, vou fazer o desligamento dessa estrutura, tal horário, não foi planejado, ok. Peraí, só um minuto. Pronto, voltando. Então, reinicia a máquina, né? Vou entrar com a minha senha aqui. Por quê, tá, pessoal? Como eu vou levantar o nosso serviço de Active Director, tá? A partir do momento que essa máquina, ela vai se transformar em um AD, tá? Ela vai ser fechada vários padrões de segurança. Então, por exemplo, não dá para ficar trocando mais nome da máquina, o IP ele tem que estar ali, tá fixo, tá? Para mim fazer essas mudanças, eu teria que rebaixar a minha máquina para ela levantar novamente, tá? Então, quando eu vou transformar ela de uma máquina qualquer para um cara que vai dominar a estrutura de rede, né? Eu tenho que fazer essa trava, trocar o nome. Mas eu vou manter meu nome original. Beleza, a opção é sua, não tem problema. Mas coloca um nome mais acessível, porque com o tempo você vai precisar fazer alguns atalhos, alguns scripts, isso aqui às vezes facilita. E o IP fixo para ela, tá? Então a gente reiniciou, né? Colocamos aí o nosso nome, né? O nosso IP. E aí agora a gente vai ver como é que a gente levanta um serviço, tá? Mas será que dá tempo ainda? Ainda dá tempo. Então, como é que eu vou levantar? Antigamente a gente dava um comando que era DC Promo, né? Não precisa mais. Agora eu venho aqui, ó. Gerenciar. Eu vou adicionar funções e recursos. Vai vir essa telinha para mim. Eu vou avançar. E aí eu vou instalar baseado em função. Eu tenho dois tipos, tá? Instalar uma função e recurso na minha máquina, ou eu vou transformar essa máquina em serviço de área remota, tá? Que a gente chama de VDI. Deixa eu explicar o que é isso. Antigamente, o que aconteceu? Quando a área de remota chegou no nosso mundo, a Microsoft ela fez uma grande sacada. Ela disse: meu irmão, você não tem uma máquina poderosa, a empresa não vai investir em maquinário, né? Tem que comprar aí muita máquina, né? Vocês estão usando o Celeron, vamos passar, não dá. A empresa tem que usar pelo menos um i3, um i4, já, um i5, né? E a empresa não vai investir. Ela já está comprando um servidor poderoso. Então, o que você fazia? Você transformava aquele servidor poderoso em um serviço de área remota. O que significa? Você pegava aquela máquina antiga e você conectava remotamente no teu Windows Server lá e pegava como se fosse um perfil, ela abre na tua tela lá. Então, tu trabalha no servidor. Tu trabalha usando o processador do servidor, a memória do servidor, os recursos do servidor. Tu não usa a tua máquina, né? Então, vocês conseguiriam ter uma máquina de alta performance, porque você não está trabalhando na sua máquina, com o teu Celeron. Tu está trabalhando remotamente naquela máquina do servidor que foi altamente investido. Tem muito processador, tem muita memória e assim vai, né? Para vocês terem ideia, esse serviço aqui, ele não é novo, tá? Ele vem desde 2008, 2003, 2008, se eu não estou lembrado. Mas, graças a ele, hoje você tem hoje o xCloud da Microsoft. Quem lembra, quem tem console, ele é baseado nessa estrutura aqui do serviço de área remota. Eu não tenho o meu console em casa. Eu jogo na nuvem, logando remotamente num servidor Microsoft lá poderoso, né, de console. É a mesma ideia, né? Então eu consigo. É nuvem, né? Só que esse aqui, tá, pessoal? O console é nuvem, tá, Caio?
Esse aqui eu estou transformando a minha máquina da minha empresa, nesse caso aqui, tá? Neste caso, na minha máquina, na minha empresa, para as pessoas conectar. Mas, professor, eu posso colocar isso em nuvem também? Pode. Você vai lá no Azure, tem duas maneiras até, tá? Lá no Azure. Ou eu pego o Windows Server que está aqui, do jeito que eu estou fazendo, levanto lá na nuvem e repasso, ou eu posso contratar o serviço remoto, tá? Isso é um serviço que todos hoje quase têm, tá? A AWS tem, a Google Cloud tem. Ó, o Wilson colocou aí, tá vendo? O Oracle também tem lá o serviço, tá? E aí eu pago ali uma taxa. O Wilson até colocou um exemplo que a Oracle tem um servidor de um plano bom aí, tá vendo? Mas isso é um desenho. Ou eu coloco local on-premise, ou eu posso colocar em nuvem. É opcional isso aí, do desenho da empresa. A Microsoft ela foi muito mais além. Ela fez o seguinte: mas eu não quero, eu em casa eu tenho uma máquina antiga, eu não quero, não tenho dinheiro para comprar uma máquina. Você pode comprar, você pode alugar o Windows 11 Remote, que é por isso que o Windows, o Office 365, ele trocou de nome, tá? Ele passou para Microsoft 365. Por quê? Porque tinha uma família de serviço. E uma delas também tu alugar remotamente uma área de trabalho remota de um Windows lá, que tu queira, né? Lá aquela máquina lá, ela é um i7 com 32 GB, eu pago R$ 100. Cara, esse é opcional, né? Isso é coisa para vocês. Mas aí, nesse caso, ele estaria em nuvem. Este caso aqui é opcional. Ou eu coloco local na empresa, ou coloco em nuvem. Isso vai depender muito do desenho do que o dono quer pagar. Ok, Caio? Nesse caso, tá? Eu vou transformar essa minha máquina em instalação, tá, de recurso. Só aproveitar desculpa, até passar. Só lembrar, tá? Eu só instalando essa máquina aqui, tá? Essa área de trabalho, não significa que o cara vai poder. Eu tenho 20 pessoas, vou criar 20 áreas de trabalho remoto. Assim, comprei o Windows Server R$ 10.000, beleza. Agora eu vou colocar todos os meus funcionários aí para conectar remotamente e aí eu vou ter uma máquina nova. Negativo. Vou ter que comprar uma licença chamada RDCAL, tá? Só ter o Windows Server não te dá direito, tá? Eu tenho que ter uma chamada RDCAL, que é uma licença que me diz o número de usuários. Cada RDCAL é o acesso a essa área remota, tá? E aí essa RDCAL me dá, eu comprei 10 RDCAL, então eu tenho 10 acessos da área remota. Senão o cara compra um servidor, paga R$ 10.000 e bota 300 funcionários conectados. Aí a Microsoft diz assim, parei de vender o Windows por causa disso. Não, eles criaram a RDCAL. Hardware? Sim, existe a capacidade, tá? Então vamos imaginar lá que tu tem 20 usuários que vai conectar. Isso depende muito do teu hardware, se ele vai dar esse suporte. Se o teu servidor que tu comprar vai aguentar. Até porque tu não sabe o que os caras vão falar, ou tu vai dividir, olha, eu vou depender mais recurso para aquele pessoal lá da arquitetura, que precisa de mais desempenho. O pessoal do financeiro não precisa tanto. E aí tu pode montar os perfis. Vocês entenderam? Tanto do remoto como a questão do hardware. E a licença? Cara, essa licença tava saindo, se eu tô lembrado, tava saindo 500, não, 500 não. Tava mais caro, tava 600 e alguma coisa ela. É porque os caras vão deixar de vender o Windows, entendeu? Então, tem que ter um jeito de tirar dinheiro. É. Então aí, só que nesse caso aqui eu vou instalar o meu Active Directory. Eu vou avançar. Em que máquina? Nesta máquina aqui, que é a minha máquina. Se tivesse outras máquinas aqui, ó, o gerenciador de remoto, o IRM, ia mostrar para mim aqui se ela estivesse no meu controle, tá? Então, vou avançar. E aqui eu tenho todos os serviços, tá? As funções. Pensa como se fosse uma na tua carteira de trabalho, né? Eu tenho um serviço aqui, ó. Cada serviço vai fazer com que o Windows se comporte de uma maneira diferente
e sirva de maneira diferente, tá? Então, cada um desses aqui vai fazer com que ele mude, tá? O que eu quero nesse momento, tá? Nesse momento, eu vou aproveitar que eu tô aqui, eu vou falar logo de outro serviço também que cobra licença, tá? É esse aqui, ó. É o Active Directory RAID Managed Service, tá? Independente também que tu tenha comprado o Windows Server, se você for usar também esse serviço aqui, você tem que comprar licença por fora, tá? Que vai ser a licença de controle em nível de usuário, tá? Isso aqui não é a cal, ainda não falei nem de cal com vocês. Então, esse aqui precisa comprar serviço por fora. Esse que a gente acabou de falar, que é a área de trabalho, precisa comprar serviço licença por fora. E o domínio tem que ter licença por fora, mesmo que você tenha um Windows Server, tá? Já vou explicar principalmente o domínio que vai ser o nosso agora. Eu vou instalar o domínio, eu vou marcar essa caixa e ele vai dizer para mim o que ele vai instalar aqui, ó, as ferramentas, tá? Lembrando que as ferramentas elas só acoplam ao serviço, tá? Ao módulo, tá? Então esses caras aqui só vão acoplar o módulo que vai ser implementado. Eu vou adicionar e eu vou aproveitar aqui e instalar logo o DNS, porque ele vai precisar do DNS. Apesar que o domínio ele força a implantação, eu já vou marcar aqui, ó, que vai ser o servidor de nome. Que lá no Linux a gente aprendeu lá como bind, né? Então aqui ele é o DNS, Domain Name Server. Agora vocês vão ver como é mais tranquilo montar isso aqui. Então eu marquei esses dois, tá vendo? Ó? Esse aqui já está marcado por padrão, tá aqui ele, ó, ele já vem instalado. Não está completo, tá? Aqui ele só está o básico do básico. Aqui tem muitos serviços, tanto que ele vai dizer aqui, ó, tem 12. Só tem um de 12. Eu mandei implantar este e este. Eu vou avançar e eu já vou explicar como é que funciona o domínio. Ele tem os recursos, tá? Os recursos são complementos que tem, não são funções do servidor, mas ajudam a melhorar muita coisa, depende do que você quer, ó, serviço de backup, é, o clusterização failover, que é para você dividir serviço entre servidores, o container, né? Pitlock, quem criptografar os discos. Outro aqui que está muito famoso agora. Cadê ele? Cadê ele? Suporte, subsystem. Sistema Windows para Linux. Eu consigo dentro do meu Windows levantar meu Linux como uma aplicação. Então, se eu quiser levantar aqui um Debian e levantar um serviço. Eu não sei levantar. Quero levantar um servidor de página de internet que eu aprendi em Linux. Vou ter que apagar meu Windows? Não, não precisa. Você ativa o subsystem, diz que vai implantar o Debian, ele levanta o Debian, o Alma Linux, tudo dentro do teu Windows como se fosse uma aplicação. E aí tu implanta o Apache, como tu queres. Né? Eu uso bastante até no meu Windows. Isso também tem no Windows 11, tá? Eu uso até muito no meu Windows 11. Mas eu não vou instalar nada de recurso. Aí quando estiver mostrando, eu mostro para vocês. Vamos lá. Serviço de domínio. Como eu disse para vocês, a partir desse momento a gente vai transformar essa máquina num controlador de domínio. Ela vai ser a máquina que vai mandar. Tá? Ela vai criar as ordens, as regras, tudo vai ser ela. E aqui ele vai dizer que o controle de domínio, né, ele vai contar, armazenar os usuários, computadores, né, da rede. E eu posso também implementar, sincronizar ele no Active Directory, que é o Microsoft entrar. Só que, claro que para isso eu tenho que pagar lá o meu Azure, né? Senão ele não faz sincronização, depois a Microsoft me cobra isso. Eu vou avançar. Vai falar do serviço DNS, que é o serviço de nome que a gente já conhece. E ele vai instalar. Tá? Então deixa ele instalar aí, enquanto a gente vai rapidinho conversando do domínio. Então, olha lá, domínio, como eu disse para vocês, ele vai ser, vou só até fechar aqui, ó. A gente vai esperar aparecer uma exclamaçãozinha bem aqui. Essa exclamaçãozinha aqui é que faz dizer que tá ok, tá? Então, só para a gente poder ter um entendimento. O serviço de domínio, tá, pessoal? Ele vai fazer o seguinte.
Estava desenhando de manhã um jogo em Python. Para os alunos aqui ensinando programação em Python. Aí pronto. Pedra, papel, tesoura. Ah, então o que vai acontecer? O domínio, a partir desse momento, eu vou ter uma máquina que ela vai mandar essa estrutura. Tá? Ela vai ser o nosso AD. Nosso, vou chamar ele aqui de CRV-AD. Certo? E essas máquinas aqui, que vai ser os nossos Windows, tá? Elas, vou botar aqui nosso Windows 11 Pro, tá? Eu vou explicar que a versão Pro é, é a única que Windows 11 Pro é a versão que ela é a cliente do meu servidor Windows Server 2025, tá? Eu vou até colocar aqui Windows 2025 Server. Pronto. Então, normalmente, o que vocês fazem? A gente vai lá e compra, né? No início a gente começou a falar lá, licencia ou compra a chave, né? Ou compra a chave, ou faz um modelo pay to go, paga pelo uso. A gente conversou isso no início. Mas aí eu tenho que pagar isso aqui. Eu vou colocar aqui uma simbologia aqui. Eu tenho que pagar isso aqui de uma maneira. Ou eu pago aquela mensalidade em dólar lá que fiz por core, ou eu pago a licença lá 10 mil a 13, ou eu pago a standard que é 59 a 60. Na minha máquina cliente, eu também tenho que fazer a mesma coisa, não é isso? Quando vocês normalmente na empresa eu tenho que comprar o Windows 11, que hoje está custando R$ 1.045, se eu não lembro a última cotação que eu fiz em um parceiro Microsoft, né? Então tenho que pagar esse cara também, para me ficar legalizado, para me fugir da perícia lá, né, do perito, né, que o perito não bata na minha porta e me dizer que eu estou errado, eu for condenado e pagar 50 vezes o valor do software. 50 vezes o valor do software, só para vocês terem noção. Vamos conversar? Não tem conversa não. Não tem conversa não, tá? Quero em cana, tu jura? Né? Então o que acontece? Ou seja, se tu analisar, se tu tem uma empresa com um Windows pirata, tu estaria pagando 50 vezes o valor desse software em si. Não. Tá? Ou seja, com Windows R$ 1.000, vamos diminuir para R$ 1.000. Se eu fosse condenado, eu teria que pagar 50 mil pelaquela máquina, porque ela é pirata. Ela é 50 vezes o valor do software. Imagina aí tu ser condenado por uma máquina perpétua, numa licença perpétua de R$ 10.000, né? 50 vezes o valor do software. Né? Só que olha só, galera, é o seguinte: parque de TI, olha aí. Ó. Na Microsoft tem uma coisa chamada CAL, tá? A famosa CAL. Tá? E essa CAL, ela vai justamente, tá, dar um direcionamento como vai funcionar os teus dispositivos, tá? Então, olha lá. A CAL é o direito, vou colocar até com uma palavra de direito, assim, tá? Ela é o que o pessoal às vezes peca muito nisso, tá? Mas ela vai ser a licença que vai dar permissão para que o teu Windows 11 possa falar com o teu AD, tá? Então, é igual o telefone. Tu tem um telefone, tu tem um sistema operacional do telefone, mas para o teu telefone funcionar, tu precisa da operadora, né? A linha. Essa aqui é a linha que vai falar entre os dois, tá? Então, o que acontece? Peraí, só um minuto.
Então, o que acontece? Nessa situação, tá? É, o AD não é uma questão só isolada do processo, tá? Ele precisa consultar o catálogo global que está aqui dentro, as coisas que estão lá dentro. Eu preciso é, fazer essa consulta, tá? Então, aqui entra a cal. Aqui vai entrar a cal, tá? Então, a cal, eu vou até colocar aqui, como é cliente, vou botar em português. É a licença, oh, caramba, licença, tá? De acesso, tá errado aí, botando em português e inglês, já, ao cliente, só ajeitar aqui, tá? Então, o que acontece? A cal é esse cara aqui. É aí que o pessoal começa a chiar, quando começa a cal, eu digo, ego, meu, o cara gasta uma grana valendo. Calma lá, Caio. Deixa eu explicar essa situação do Windows 11 a R$ 100. Deixa eu te contar aí o que acontece. Existe uma coisa chamada mercado cinza, tá? Uma coisa que a Microsoft há um tempo tem trabalhado muito para cima desse mercado dos cinzas, porque é, tem muita licença desviada, licença comprada, né? Tem que sempre ter um grande cuidado sobre esse tipo de mercado, principalmente porque eles funcionam hoje dentro de empresas que não validam, né, esse produto, né? E aí tem que ter um entendimento do que, como essa cal foi essa licença foi adquirida. Ah, mas ela é OIM, né? Porque eu talvez até vou parar uma aula para falar sobre licença de Windows 11, tá? Apesar que nosso curso é de server, a gente tem que entender ali da licença do Windows 11 ali como funciona, tá? Então, normalmente o que acontece? Esses mercados alternativos aí, que a gente chama de acontece, existem essas licenças que são licença OIM, né, o SD, que tu encontra a 50, R$ 120, aí te dá só o código de ativação. Mas é bom sempre verificar com a Microsoft a situação se elas são válidas, tá? Ah, mas eu ativei e é válida, mas tem que ver de onde é a procedência dela de uso, né? A Microsoft ela tem caçado esses mercados cinzas, que são mercados, eu não posso nem dizer o nome da empresa. O cara lá vende por dentro de uma operação dessa, a licença de uma outra pessoa e o cara tá vendendo, não era para passar. Entendeu? E aí o cara vende muito mais barato. Então, essas empresas elas estão sendo hoje processadas, validadas, porque eles não verificam a procedência do produto. Elas só são meios de venda. Né? Então, não sabe se esse produto é pirata, né? Não sabe que aquele produto é roubado. Ela só quer vender e tirar a taxa dela de ganho. Né? Por isso que a lei aí das Big Techs, elas têm faltado que as empresas elas têm que ser, têm que fazer essa validação, elas têm que ser responsáveis por isso, entendeu? Tem uns casos desse jeito, então a gente tem que tomar um cuidado gigantesco com isso aí. Tá? Então, voltando aí, tá? É, então, hoje eu tenho dois tipos de call, tá? Eu vou chamar aqui. A primeira call que a gente tem é a call de usuário. Chamamos de call de user. E a outra call que a gente tem é a chamada call device, que é a de dispositivo, tá? Você tem que analisar muito bem como é o parque do seu cliente, tá? Ainda tem mais duas call aqui, mas eu vou colocar lá em cima. Mas essas não são para servidor aqui, são aquelas que a gente conversou, tá? É, Vou dar um exemplo. Quando um gatilho de cobrança, por exemplo aqui, quando os administradores, né? Ele vai mandar uma estrutura lá de um servidor de DNS, um servidor DHCP, um servidor de arquivo, uma impressão centralizada, uma autenticação, tudo isso usa CAL, tá? Tudo isso pergunta para CAL. E aí o que acontece? Como é que eu vou definir isso aqui, tá? Vamos lá, vamos entender. Call de usuário, a primeira call de usuário aqui, tá? Então a call de usuário, ela vai fazer o seguinte, ela vai licenciar o usuário
físico daquela pessoa. Então vamos dizer que eu, Tadeu, né? Eu, Tadeu, né? Usuário Tadeu, user, eu sou licenciado como um call de user. Eu, lá na empresa eu comprei só call de user. Então, automaticamente, todos os usuários que eu criar vai receber call de user. O que significa com isso? Tá? Que eu, Tadeu, quando eu logar, eu vou poder usar tanto o PC, o meu PC, ele vai estar, o meu PC, ele está validado para trabalhar, o meu celular está validado para trabalhar, o meu tablet está validado para trabalhar, o meu notebook está validado. Então, qualquer dispositivo, né, que eu colocar para dentro da estrutura do meu domínio, eu vou poder usar como account user, porque eles serão validados automaticamente por causa que o meu usuário foi validado. O meu usuário foi validado. Então, independente do meu dispositivo, esse cara vai me dar direito com que essas máquinas possam acessar o meu servidor. Sim ou não? Eu valido o usuário. Assim, os dispositivos que ele usa conseguirão acessar os serviços do servidor. Ótimo. Agora vamos lá sobre a Cloud Device. Tá? A Cloud Device, em vez de eu legalizar o usuário, eu legalizo a máquina. Ou seja, vamos lá. É muito bom. Licença de usuário, ela é bem interessante para aquela empresa de turnos. Que aí o usuário ele trabalha até 1 hora, ele vai naquela máquina lá da empresa lá do setor, no setor A, e ele usa aquela máquina. Então, se eu localizar aquela máquina, qualquer usuário que for entrando, independente do usuário que entre, é ela que está validada. Então, eu posso fazer usuários por turnos. Esse tipo de quem tem a empresa é preciso somente da minha cal. Como assim a cal particular? Não entendi, Caio. Essa cal que tu colocou aí. Esses gastos. Normalmente as empresas elas têm que comprar todo esse pacote aqui, tá? Ela compra o Windows, a licença de Windows. Você está falando de empresa corporativa, tá? Isso aqui eu não posso adentrar dentro da tua máquina, dentro da empresa, etc. Eu tenho que ter a licença do Windows 11 e eu tenho que ter a cal. Se a minha cal da empresa ela for de usuário, então beleza, eu posso chegar com o meu dispositivo, conectar e ter acesso ao servidor. Tá? Normalmente o dispositivo é da empresa, tá? Apesar que existe agora uma onda, né, que é chama Bridge of Bound, traga seu equipamento para dentro da empresa. Eu não gosto muito disso, tá? Eu, como administrador de rede, eu não gosto muito desse padrão. Sim, tu usando uma call eu te dando uma call de usuário, claro que essa call de usuário, ela vai rodar quando tu tiver da empresa, tá? Eu posso chegar na empresa com o meu celular e eu quero ter acesso a algum serviço no meu servidor. Ela vai pedir usuário e senha. Aí eu vou entrar com o meu usuário e senha e vai liberar para mim, entendeu? Se for com tablet, eu vou chegar lá, ela vai pedir usuário e senha. Aí ela vai ver que eu estou num dispositivo. Ela vai ver que a minha call é de user e ela vai liberar o acesso para mim pelo tablet ou pelo celular, porque o meu usuário está licenciado. Ok? Sim ou não? Isso aqui, pessoal, é padrão para desenhar um projeto errado de rede. Comprar licença errada. Não, é o usuário. Tá? A gente compra para o usuário. Nós chegamos lá, na hora que vocês comprarem o Windows Server, tá?
a gente compra ali, eu quero comprar 20 licenças Call User, tá? E eu adiciono essas licenças no meu servidor. Tá? Então, quando eu for lá adquirir, eu vou comprar as calls, porque eu vou fazer um domínio, e aí eu vou estruturar essa licença lá dentro da minha estrutura, da minha chave, né? Que eu vou ter uma chave, e essa licença lá, normalmente é um contrato, tá? Ela é estritamente contratual, esse documento. E aí você vai inserir ali dentro da sua estrutura, ter essa visão que você tem direito a tantas conexões. Diferente do RDCAL e do terminal, que a gente tem que implantar a chave, ele vai me dar uma quantidade. A call de user e a call de device ali, normalmente a gente tem um contrato geral que a gente ganha. Exemplo, hoje o senhor foi para a rua e me colocou no lugar, eu fico usando. Sim, vamos imaginar assim, mas tu foi para a rua demitido? Ou tu foi trabalhar? Tá, saiu para a rua fazer um serviço, né? E aí tu quer ter acesso. Não, aí não, se demitido, não. Não tem, porque tu não leva call nenhuma. A partir do momento que tu saiu da empresa, a gente desativa o usuário e aí tu não tem acesso a mais nada. Ela não é presa a você, ela é presa a, como eu disse, ela é apenas contratual, é uma visão contratual da Microsoft, ela não está presa ao usuário. Parece que tu diz, vai vincular a mim? Não, ela é vinculada ao usuário em si, na criação de usuário. Não, não, não preciso comprar uma nova. Se eu tenho 20, mesmo que tu saia, tu saiu, eu vou ficar com as minhas 20 licenças, minhas 20 cal. Mas aí agora tem 30 funcionários novos. Sim, eu tenho 20, eu vou ter que comprar mais 10. Sim ou não? Ah, tá, beleza. Então isso aqui, cara, isso aqui que eu tô falando para vocês, isso aqui é um dos grandes segredos do que é da grana aí, ó, da Microsoft, tá? Agora olha só que situação. Aí tu diz assim mesmo, beleza, eu já licenciei aí o meu parque e tal, etc. Aí tu diz, pô, mas é lá de casa, eu vou precisar ter acesso remoto a esse servidor. Eu quero ter um acesso remoto ao meu servidor, é, de uma janela, a questão remota para mim. E aí, meu amigo, você tem que comprar mais uma licença, tá? Mais uma licença para me dar esse direito à conexão remota, tá? É a conexão remota que é a chamada que nós hoje é chamada de RDS Call, tá? A RDS Call, ela me dá direito a fazer acesso remoto à minha máquina, né? Como eu disse para vocês, eu vou ver dar uma olhada aqui o preço já. Mas eu necessito criptografar os dados da minha empresa lá, os meus documentos para em nível de certificado de identidade, que aí é aquele serviço lá que é o RMS. Eu tenho que comprar uma CAL também, que é ADMS CAL. Essa aqui é a outra lá, que é a outra CAL. Deixa eu ver se eu tenho aqui o preço de cada CAL. Tá? Então, cada CAL dessa, mesmo que eu tenha comprado o Windows Server, eu tenho que adquirir. Tá? Por fora, em nível de estrutural. Tá aqui, eu tenho aqui. Ó, a User Call, essa User Call aqui, a Call User, né? Hoje, ela está custando R$ 460 por usuário, tá? A gente está falando isso por usuário. Então, se eu tenho 10 usuários, eu comprei 10 mil do meu Windows Server,
comprei 1.000 e pouco o meu Windows aqui, mas eu tenho 10 usuários. Então, R$ 4.600 de call e user. Tá? Mas eu não quero comprar call de user, eu quero comprar o device call. Ele está custando hoje 380. Então, eu vou ativar 380 dispositivos para falar com o meu servidor. Call de device. Então tá 380. Se eu tenho 10, vou gastar 3.800 reais nessa estrutura, tá? Mas eu preciso que a minha máquina conecte remotamente, uma máquina, só a máquina do suporte conecte remotamente lá, duas máquinas, né? Cada hoje RDS-Cal está custando de R$ 1.350 por usuário, tá? Por usuário. E a nossa RDS Cloud, que é de criptografia de arquivos e licenciamentos em si, ela está custando também 1.300. Então, 1.300, cara. Essa aqui é 1.350 e essa aqui é 1.300. É caro, estou falando. Cara, é grana, né? É por isso que também o remote só user ou tem. Não, o remote só tem user. Esperto, né? Os caras são espertos porque aí eu pego no usuário. Aí eu sei quantos usuários. Porque se eu legalizasse uma máquina remota, aí eu, pô, vamos lá, eu legalizo o meu servidor remoto, aí todo mundo pode entrar para o meu servidor. Então, o que os caras fizeram? Não, legaliza o usuário, pô. Que aí os caras pagam lá. 3 usuários vão conectar, são 3 usuários. Aí o diretor quer conectar a um serviço. O técnico quer, o TI precisa conectar. Aí são 3 licenças, cada uma 1.350. Cara, é tenso. Então, essas coisas que a gente tem que desenhar bem, e se vocês perceberem, cara, aqui tem muita gente, tá, pessoal, que principalmente pula essa cal aqui, tá? O cara instala o AD, e às vezes eles compram até o Windows, mas eles não veem isso aqui, principalmente essas caus aqui, ó. E aí fica a legalidade, tá? Só lembrando, tá? Uma coisa, tá? A cal, só para te entender também a regra da cal, já tá passando aqui nosso horário limite. A cal, ela tem que ser na versão igual ou superior. Ou seja, se tu tem uma call de Windows 25, ela te dá direito, tá? Ela te dá direito no 2025, no 2022, no 2019 e no 2016, tá? Ela te dá direito, tá, pessoal? A versão igual ou superior. Então, a call de Windows 2025 vai dar direito a vocês a esses servidores aqui, por chamado naquela situação de retrocompatibilidade, né? Agora, se eu tenho uma call. Vamos lá, vocês têm um servidor na empresa, 2012, né? Comprei 100K de 2012. Agora eu vou ter que atualizar o meu parque. Comprei o Windows 2025. O que vai acontecer com as tuas cal? Elas não são válidas. Eu tenho que comprar cal de novo. Se tu comprar uma versão maior, elas são recompatibilidade de versão menores. Mas se tu for de uma versão menor para maior, tu tem que adquirir. Rapaz, eu faço muito, às vezes, consultoria e faço também essa questão de licenciamento, né? Que eu sou o perito hoje da região, para o pessoal, né? E aí os caras às vezes não tem. Pô, eu tenho aqui 200K. Aí esse cara não vai servir. Já que tu vai atualizar tudo, não dá para atualizar. Alguma. Porque o que que deveria ter feito? Deixa eu só te explicar o que deveria ter feito. Vamos lá. Se o cara ele tem uma versão antiga, 2012, as coisas, ele devia comprar um pacote que era o pacote a licença e comprar o Assurance automaticamente tudo que ele vai conseguir atualizar para a nova versão, entendeu?
Só que a maioria não paga esse pacote, ele só quer comprar a cal, ele não ativa o Assuras. Então vamos imaginar que daqui a um tempo lance o Windows Server 2028. Quem comprar agora, o que eu compraria? Tá? Tá só falando, tá? Tirando o modelo Pay to Go, tá? Pago pelo uso, pagando comprando a licença, tá? O cara que comprou um vídeo 25, por exemplo, se ele comprou a licença, ele pode ativar o Assuras. Então, isso daria direito ele atualizar para a próxima versão. Mas a galera não ativa isso, que aumenta o preço bastante. Agora, para quem está optando agora para esse novo modelo do 2025, que é o pago pelo que você usa, aí já tem grande vantagem, tá? Porque aí você fica isento da cal padrão. Essa palavra é bacana, né? O cara fica isento. Só que tu tá vinculado a quem? A mensalidade. Tu fica sem custo, mas aí tu tá preso à mensalidade, né? Os caras não são ricos à toa, bicho. Então tem muita grana aí envolvida. Os caras não são ricos à toa. Beleza, então a gente vai fechando aí, né? 4 horas, 4h13, até passei. E aí, já na outra aula, a gente já vai fazer só o levantamento do AD, ó, só para mostrar para vocês que quando eu termino de implantar, o serviço está pronto para ser configurado, tá? Tá na exclamaçãozinha aqui, ó. A gente já vai continuar a partir daqui. Eu vou subir, tá faltando uma aula para subir, né? Eu vou subir essa aula agora. A aula de quinta, né? Vou subir a aula de quinta e aí essa aqui eu também já vou subir. Me manda uma mensagem lá no PV, lá, essas coisas.